Ô Carlos, o que esses três países têm em comum para assinar ou evoluir num acordo dessa monta? Acho que duas coisas bastante objetivas. Primeiro, uma preocupação com a segurança regional, né? Então, são países que estão aí entre Israel e Irã, então existe essa preocupação objetiva. E existe uma outra preocupação objetiva, e a gente não consegue, parece que a gente não consegue passar alguns minutos sem falar dos Estados Unidos, mas tem uma preocupação com a possibilidade de Washington não garantir a segurança regional. E essa também, certamente, é um fator para que esses três países conjuntamente possam gerar, né, algum nível de dissuasão, né? Então, claro que a gente precisa considerar que esse tipo de aliança ela não nasce pronta, né? Ela nasce assinada. Mas o que torna essas alianças reais é a primeira crise que elas atravessam, né? Então, o Paquistão já tinha um acordo com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita foi atacada, o Paquistão não entrou numa defesa da Arábia Saudita, então tem muito para a gente depurar eh, nos próximos meses e, quiçá, nos próximos anos, mas eu acho que é mais um símbolo dessa ordem internacional em transição e da necessidade que os países estão sentindo de se articular, né, para poder fazer frente ao cenário de segurança, tanto regional quanto global. Lorival, tem muita força militar conjunta aí, mas são três países que têm muitos problemas, principalmente com os vizinhos, né? A gente falando problemas em termos geopolíticos e regionais, a Arábia Saudita ali, questão com o Irã, questão com o Iêmen, tem a Turquia, tem uma questão com a Grécia, o Paquistão nem se fala ali, Afeganistão e Índia. E aí você vê mais vantagem ou desvantagem para eles? Eu vejo vantagens, principalmente no que diz respeito ao Irã, né? Porque é de fato um fator de dissuasão. Esses três países eles são parceiros há muitos anos já, há décadas, nas questões de segurança. Em setembro foi firmado um pacto de defesa mútua entre Paquistão e Arábia Saudita. Entretanto, a Arábia Saudita foi atacada continuamente pelo Irã e o Paquistão não fez nada, né? Os três têm, quer dizer, a Arábia Saudita não tem fronteira terrestre com o Irã, mas é ligada ao Irã pelo Golfo Pérsico. Turquia e Paquistão têm fronteira terrestre com a Arábia, com o Irã, né? Então, todos eles têm preocupações com as posições do Irã e todos eles têm realmente os seus ativos militares. O Paquistão é uma potência nuclear, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN, depois dos Estados Unidos, e a Arábia Saudita, com o seu poderio econômico, tem gastos militares muito, muito robustos, né? Compra muitos armamentos e tal. Então, mas o pacto não deixa claro o que aconteceria realmente. O que aconteceria não, está acontecendo, né? O Irã está atacando a Arábia Saudita, os Houthis estão atacando a Arábia Saudita e a Turquia e o Paquistão iriam em defesa da Arábia Saudita? Não, a resposta é não, não estão indo e não iriam e não irão, né? Então é mais uma questão de estreitar, existe muita troca de armamentos, de equipamentos, de tecnologia militar entre os três. Então é estreitar isso para que eles não fiquem tão sozinhos, se sintam mais protegidos mutuamente. Mas não significa que haverá uma espécie de artigo 5 como da OTAN, né?